Uma boa noite a todos. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos aqueles que nos acompanhem para que possamos nos unir em oração e iniciarmos os estudos dessa noite. Vamos agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, que sempre nos acompanha, nos auxilia e nos orienta. Vamos agradecer aos amigos espirituais que se encarregaram de trazer para nós a doutrina espírita, tão elucidadora, calmante e pacificadora, como verdadeiramente deve ser a mensagem do Cristo na Terra. Que os nossos amigos espirituais permaneçam conosco e que na noite de hoje possamos, todos nós, acessar esses conteúdos trazidos pelo alto, que têm com vistas o nosso entendimento, a nossa pacificação e a nossa paz de espírito. Que todos os espíritos benfazejos possam nos auxiliar nesse trabalho e que possamos nos desincumbir desse desiderato sobre as luzes do Mestre. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 1 até o item 14, onde nós temos comentários dos Espíritos e de Kardec a respeito das bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças dos aflitos. As bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão do Monte. Elas estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do item 20 ao 26. Jesus nos fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles receberão consolo, os mansos, porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, os misericordiosos, porque receberão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os perseguidos pela causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. E todo aquele que perecer pelo Cristo, renascerá e será abençoado por ele. Então, o Sermão da Montanha, nós não podemos imaginar que Jesus, na sua superioridade evolutiva, simplesmente desfilasse para nós alguns conselhos a respeito das dificuldades que encontramos no mundo e que dissesse para nós termos calma e termos paciência, que invariavelmente numa vida futura nós encontraríamos a felicidade que tanto desejamos. Então o Mestre Jesus prometeu compensações futuras para todos aqueles que aceitassem resignadamente as dificuldades de hoje. Então todos nós, encarnando no mundo de provas e expiações, ainda mais, dificilmente nós encontraríamos felicidade plena. Os Espíritos dizem que a felicidade, se ela fosse constante, se ela fosse diária e se ela fosse a todo momento, nós não conseguiríamos resistir. Nós ainda em nosso processo evolutivo, precisamos dos altos e baixos. Então, às vezes nós temos dificuldades, às vezes nós encontramos resistências na vida, às vezes nós temos felicidades momentâneas, e isso é típico, é dado aos mundos de provas e expiações, e também aos espíritos que vivenciam as realidades desses mundos. E Jesus disse: olha, suportem, aceitem, sejam resignados com essas dificuldades. Porque numa vida futura vocês vão ter compensação. Só que para nós, mesmo tendo certeza sobre a vida futura, é difícil aceitar a ideia de sofrer hoje para ser feliz mais tarde. Inclusive até porque parece que uns sofrem mais. Então, se nós podemos ser felizes hoje, se nós podemos encontrar felicidade hoje,
É difícil para nós aceitar essa ideia de aceitar o sofrimento ao invés da felicidade. Parece um contrassenso de um espírito tão elevado, de um espírito tão evoluído, de um espírito tão culto e tão inteligente que nós podemos chamar de mestre, vir com um conselho desse. Sofra hoje para você ser feliz mais tarde. E isso também parece um contrassenso, porque quando a gente olha a vida, parece que algumas pessoas sofrem mais. Algumas pessoas parecem que passam pela vida e parece que a vida lhes sorri, parece que as coisas lhes sorriem, enquanto outros já nascem na dificuldade, já nascem com problemas, já nascem com limitações, e a impressão que temos é que esses sofrem mais. Como que nós podemos raciocinar a respeito disso e aceitar resignadamente as nossas dificuldades, aceitar os conselhos do Mestre, lá do Sermão da Montanha, vivenciando essas dificuldades no nosso dia a dia? A nossa fé raciocinada e a paciência em Deus pode consolar, mas não explica esse aparente equívoco do Pai. Então, quando a gente observa isso, né, e nós temos a nossa fé raciocinada até dentro do Espiritismo, e nós temos os mecanismos evolutivos da nossa paciência, da capacidade de esperar, de sermos resilientes, isso tudo pode consolar, mas não traz para nós essa explicação. Nós precisamos pensar mais, nós precisamos raciocinar mais, nós precisamos nos aprofundar nesses conselhos do Cristo e na nossa fé raciocinada. Porque parece um equívoco, parece que Deus às vezes se engana. Olhando daqui parece que Deus se engana. Mas como Deus possui infinitos atributos da justiça, essas vicissitudes da vida, essas dificuldades, essas dores, se elas não derivam de Deus, se elas não são um capricho de Deus, elas devem ter as suas causas em outras origens. Essas dificuldades só podem vir de outro lugar. Porque se Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom, como que ele pode ser caprichoso e mandar para nós dores e dificuldades? Se isso acontece, Jesus não teria o atributo da justiça ao infinito, como nos é dito dentro da doutrina espírita. Deus é infinitamente justo. Então é possível que as nossas dificuldades não venham dele, não sejam castigo de Deus. Talvez as origens, as causas motivadoras dessas dificuldades venham de outro ponto. E não sejam simplesmente um capricho de Deus, que faz com que uns sejam felizes e outros sofram desde o nascimento. Tem algo errado aí. Nossas aflições, e daí aqui nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as seguintes explicações. Nossas aflições possuem raízes nessa vida ou em vidas passadas. Então as nossas dificuldades, as nossas aflições, elas podem vir dessa encarnação ou de outras encarnações. Independente se é dessa vida ou de vidas passadas, se nós remontássemos as suas origens, as origens das nossas aflições, se nós caminhássemos para trás, se nós observássemos as nossas aflições e caminhássemos sobre ela até encontrarmos as suas origens, nós veríamos que muitas delas, se não todas, são consequências do nosso caráter e do nosso procedimento. Da maneira como nós nos representamos, da maneira como nós procedemos, caminhamos, imaginamos, colocamos a nossa vontade em processo de manifestação dentro da nossa encarnação. É dali que as nossas aflições surgem. Dessa forma, todos nós nos tornamos vítimas do nosso orgulho, da nossa ambição e da nossa imprevidência.
Então, todas as nossas aflições, se nós nos sentimos atingidos por alguma coisa, sejam aflições, sejam dores, sejam dificuldades, e nós caminhássemos sobre elas, nós vamos encontrar as suas origens na maneira como nós procedemos e na maneira como nós arcamos com as consequências referentes à manifestação do nosso caráter. Então, nós é que somos vítimas de nós mesmos e não da vingança de Deus, não da justiça divina. Na verdade, as nossas aflições remontam do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa imprevidência e do nosso procedimento. Então, as nossas aflições, suas raízes estão fincadas nesse terreno e não na vingança de Deus, ou na justiça de Deus, ou no mau humor de Deus. Deus é infinitamente justo e Ele coloca para nós leis soberanas que se aplicam por toda a natureza. Leis soberanas que são inderrogáveis. E uma delas é o livre-arbítrio. Então, todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós podemos exercer as nossas vontades e manifestar as nossas vontades, imprimir a nossa vontade nas coisas da nossa encarnação. Mas aí nós percebemos o seguinte: algumas pessoas parecem que têm um livre-arbítrio maior que outras. Algumas estão tolhidas no seu livre-arbítrio, enquanto outras parecem que exercem mais esse livre-arbítrio. Do que podemos deduzir daí? Nós, quando encarnamos, nós não trazemos o nosso tanque cheio de livre-arbítrio. Alguns possuem 60% do livre-arbítrio, outros possuem 70%, outros possuem 80%, mas outros possuem 20%, 30%, 10% do seu livre-arbítrio. O que significa isso? Significa que nós podemos exercê-lo, mas que em algum momento, quando nós fazemos mau uso dele, nós nos prejudicamos. Nós já vimos que se remontássemos às nossas aflições, nós chegamos às consequências, às causas que são nossas. Nós nos tornamos vítimas das causas que nós mesmos movimentamos. Então as aflições surgem das nossas atitudes. E o Pai, na sua infinita sabedoria, na sua infinita justiça, de repente diz para nós assim: olha, talvez você encarne agora só com metade do seu livre-arbítrio, porque você, quando tem ele 100%, você se complica mais. Então, eu vou te ajudar, eu vou já limitar um pouco a tua ação. Nós vamos limitar um pouco o teu livre-arbítrio para que você não se enrosque mais, para que você não entre em mais aflições, para que você não tenha mais problemas. Então, nós vamos ter aquelas pessoas que já nascem com problemas, já nascem com aflições, para que elas percebam que essas aflições têm uma causa e não é Deus, mas que essa causa está sediada em nós mesmos. E aí nós reencarnamos e fazemos um monte de coisas erradas e nós percebemos que essas coisas erradas voltam para nós e nós reencarnamos então com menos livre-arbítrio. Nós reencarnamos então com limitações físicas, limitações mentais, limitações financeiras, porque nós não erramos em todas as áreas, nós já evoluímos bastante, nós já chegamos a níveis aceitáveis de evolução. E em algumas áreas a gente vai bem e em outras a gente se atrapalha, e em umas a gente cai vertiginosamente, então a gente vem com certas limitações. A gente vem com o nosso livre-arbítrio já meio tolhido em certos aspectos. E naqueles aspectos que o nosso livre-arbítrio falta, é porque ali existem caracteres, ali existem procedimentos do qual nós precisamos aprender. Então ali nós temos estudo, temos que estudar, temos que olhar, temos que perceber. E a doutrina espírita faz isso conosco. A doutrina espírita nos orienta. A doutrina espírita nos ensina. Os livros da codificação trazem essas mensagens do qual nós precisamos nos empoderar.
Porque daí nós vamos reencarnar e talvez nós tenhamos mais livre-arbítrio. Ou nós utilizemos agora esse aspecto onde o nosso livre-arbítrio está tolhido, onde nós estamos limitados em nosso livre-arbítrio, nós utilizemos esses aspectos para estudar mais, para perceber mais, para observar ali. Porque daí talvez as nossas aflições nas próximas encarnações sejam menores. O Cristo já disse isso. Olha, suporta agora. Porque talvez lá na frente você seja mais feliz. Se você entender essas lições agora, se você estudar essas lições agora, talvez na próxima vida você tenha mais liberdade. Interrogando nossa consciência, nós que nos classificamos como feridos no coração, veremos que damos motivo a essas dores que nos visitam, de modo que não poderemos atribuir a outro e sim responsabilizar a nós próprios por esses males. Então o Cristo já dizia, olha, se você está sofrendo, presta atenção. Se você está sofrendo, aprende com esse sofrimento. E se nós observarmos a nossa consciência, nós vamos ver que nós muitas vezes damos motivos. Nós buscamos as dores, nós buscamos os sofrimentos. Nós os mantemos às vezes durante décadas, mesmo sofrendo, mesmo doendo. Nós seguramos esses procedimentos, esses motivos, que chega em um momento que as dores se transformam em superlativas. E daí, muitas vezes, Deus, na sua infinita sabedoria, faz com que a doutrina espírita, faz com que os nossos irmãos venham até nós e dizem, olha, talvez você repense os teus atos, talvez você observa se você não está dando murro em ponta de faca, veja se você não está indo contra a correnteza. Nós temos até ditados populares que nos fazem pensar a respeito disso. E esses ditados populares, eles estão dizendo para nós, será que nós não somos responsáveis pelas nossas dores? Será que nós não somos responsáveis pelos nossos males? Será que as nossas atitudes não são equivocadas, não são anticaridosas? Será que a maneira como eu estou me comportando não é contra aquilo que o Cristo ensinou, aquilo que o Cristo pregou? Será que as leis naturais não estão me dizendo nada a respeito dos meus comportamentos e isso vai me levar às minhas aflições, às minhas dores? Então nós temos isso desde a forma específica, como nós temos na doutrina espírita, até formas populares que nos chegam através dos bons conselhos, daqueles que estão observantes, daqueles que nos gostam, daqueles que nos amam, daqueles que nós dividimos os nossos espaços. Então vamos prestar atenção, vamos interrogar a nossa consciência, vamos começar a fazer um justo balanço da nossa vida e ver se as nossas dificuldades não são responsabilidade somente nossa. Leis perfeitas. Nós estamos evoluindo sobre leis perfeitas. Podemos achar que não, nós as estudamos pouco, nós as compreendemos pouco, nós as discutimos menos ainda. Mas os espíritos vêm e nos dizem, olha, as leis que regem o mundo material são perfeitas, porque elas são provenientes da justiça divina. E nós estamos evoluindo sob essas leis. Evoluindo sob leis perfeitas, não existe falta, não existe erro, por menor que seja, que não justifique consequência. Não existe erro, por menor que seja, que não traga para nós uma consequência. Daí nós podemos aferir, nós podemos aprender que sempre seremos punidos naquilo que erramos. As leis se aplicam sobre os nossos erros. E não há como fugir disso. Não existe maneira de uma lei perfeita não trazer para nós consequências, mesmo que sejam consequências pequenas, mas elas irão trazer. E se nós fizermos um monte de coisinha pequena, daqui a pouco um monte de coisinha pequena vai justificar consequências várias, seguidas, durante um longo tempo, alertando para nós, mostrando para nós que estamos errados.
E os sofrimentos decorrentes desse erro são as advertências de que procedemos mal. Não adianta dizer, olha, você errou. Nós temos que colher as consequências desse erro. E todos os nossos sofrimentos dizem para nós que nós estávamos errados. Os sofrimentos são as advertências que nós estávamos procedendo mal. E quanto mais nós sofremos, mais nós vamos reclamando, mais nós vamos achando que é uma injustiça, mais nós vamos nos revoltando, mais nós vamos dando murro em ponta de faca. Muitas vezes é isso que nós fazemos. E nós vamos aumentando a nossa lista de erros, nós vamos colhendo as consequências e vamos sofrendo mais ainda. Então, mesmo que nós não compreendamos essa lei, vamos nos render a ela. Os sofrimentos são a advertência de que nós estamos errando, que nós estamos procedendo mal. Então vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos prestar atenção, vamos ver se essas leis não são perfeitas mesmo, vamos estudá-las. E mesmo que os nossos erros sejam pequenos, vamos começar a corrigi-los. Porque se nós ficamos fazendo coisas erradas durante muito tempo, nós vamos ficar muito tempo colhendo as consequências disso. Então vamos dar esse ponto da virada. Vamos usar em nosso favor o nosso próprio livre-arbítrio. Vamos utilizar o nosso livre-arbítrio para nos corrigir e não para ficar brigando com leis perfeitas. Não existe impunidade. Se a lei é perfeita e as consequências, mesmo as menores, vão se somar sobre nós, então significa que não existe impunidade. E se existisse impunidade, nós retardaríamos o nosso avanço e também retardaríamos a felicidade prometida por Jesus. Então Jesus disse, olha, você está sofrendo? Aguenta esse sofrimento, entenda esse sofrimento, trabalhe esse sofrimento, estude o que está te limitando, estude aquilo que está limitando o teu livre-arbítrio. Porque se você fizer isso, você vai colher mais rapidamente a felicidade. Mais prontamente, a felicidade prometida vai nos alcançar, vai chegar até nós. Mesmo porque não existe impunidade, então vamos virar esse jogo ao nosso favor. Porque nós não podemos ficar retardatários. A impunidade não existe. Ela vai, se existisse, vai retardar o nosso avanço. E nós estamos aqui para evoluir. E também para sermos felizes, dentro das limitações que nos chegam. Existe felicidade. A prosperidade dos maus é sempre momentânea e aparente. E essa prosperidade, essa prosperidade dos maus momentânea e aparente, em algum momento vai fazer que eles expiem, logo ou no futuro. Ao passo que aquele que hoje sofre já está resgatando o seu passado. Então aquela prosperidade que a gente vê das pessoas más, aquelas pessoas que nadam de braçadas nas atitudes más, essa prosperidade ela é momentânea e aparente. E essas atitudes más serão expiadas, porque não existe impunidade. E isso pode começar logo ou em vidas futuras. Mas como não existe impunidade, os maus não vão prosperar indefinidamente. E muitas vezes a gente vê uma pessoa má e nós percebemos ali uma prosperidade, uma felicidade. Nossa, parece que aquele indivíduo ele comete tantos desacertos, mas parece que ele é tão feliz, ele prospera tanto. Nossa, como é que pode? E parece que aquilo é sempre, é a vida toda. Mas às vezes nós pegamos apenas fragmentos, às vezes nós pegamos sorrisos e felicidades aparentes. É bem possível que aquelas pessoas que nós estamos observando e estamos imaginando que a felicidade nelas é plena, apesar do mal que elas cometem, que as dores e as dificuldades não chegam até ela, mas às vezes elas já estão vivendo isso. Porque aqueles que são maus, eles não conseguem dormir à noite, eles não conseguem ser infelizes.
E a felicidade deles é uma felicidade material. Lá no seu moral, lá no seu espírito, as dores já estão com eles. Eles já estão resgatando. A felicidade não é plena em todos os sentidos. Eles não conseguem extravasar essa felicidade para as suas famílias, para os seus dias, para a saúde do próprio corpo. Isso já está neles em sofrimento. Então, aquilo que a gente vê como prosperidade, aquilo que a gente vê como felicidade daquelas pessoas que vão contra as leis de Deus e parecem que se dão bem, ela é aparente. Nós pegamos apenas fragmentos, alguém passa por nós e nós achamos que ali a felicidade é plena, apesar das suas atitudes equivocadas. E nós é que estamos equivocados. Eles já estão resgatando, eles já estão espiando. E muitas vezes eles não espiam neles, mas começam a espiar naqueles que lhes são caros. Muitas vezes eles fazem esforços para se cercarem de coisas materiais e aquelas pessoas que são caras, aquelas pessoas que eles amam, porque todos têm os seus amores, têm os seus afetos. Às vezes aqueles que são os seus queridos já são para eles motivo de expiação e dor. E eles vão perceber cedo ou tarde que aquelas leis a que nós nos submetemos, aquelas leis a que todos se submetem, vai chegar até eles de forma fulminante e com certeza eles não vão ficar impunes. E ao mesmo tempo os espíritos dizem para nós, aquele que sofre já está resgatando o seu passado. Então aqueles que têm uma felicidade aparente estão acumulando ainda as suas dores. E aqueles nós que já estamos sofrendo, nós já começamos a resgatar. Então nós temos dificuldade, nós temos dores, nós temos pesos morais, dores morais que nos chegam. E quando isso acontece, significa que nós já viramos o prato da balança. Então nós não estamos talvez mais acumulando dificuldades, nós não estamos mais indo contra as leis divinas, nós já estamos aprendendo com o Cristo a suportar as nossas dores em detrimento de um futuro mais feliz. E nesse caso nós já começamos a resgatar. Nesse caso nós já começamos a fazer a caminhada para o caminho do bem. Nós começamos a fazer a caminhada para entender o que o Cristo quer dizer. Nós já estamos começando a pagar os nossos saldos. Talvez em vidas futuras nós tenhamos mais livre-arbítrio. Talvez nós já sejamos mais felizes. Encontremos motivos para felicidades maiores. Porque ao invés de acumular karma ruim, nós já começamos a resgatar e pagar as nossas dívidas do passado. Pela natureza da expiação, sofremos daquilo que fizemos os outros sofrerem. Se duro e desumano, sofremos desumanidade. Se orgulhosos, encontraremos humilhação. Se egoístas, avaros e perdulários, nos veremos sem o necessário, e assim por diante. Então a expiação, pela sua própria natureza, faz com que a gente sofra daquilo que nós fomos motivo do sofrimento dos outros. Por isso que o Cristo já dizia, faze ao outro aquilo que você quer para você. Agora, se você não quer para você, mas você faz pelo outro, quando nós entrarmos no processo da expiação, que ela vai nos encontrar, invariavelmente, nós vamos sofrer daquilo que fizemos os outros sofrerem. Então, se nós fazemos os outros sofrerem porque somos desumanos, a desumanidade vai estar no nosso processo de expiação. Se nós humilhamos os outros, mantendo o nosso orgulho, é justo que nós expiemos isso sofrendo aquilo que nós fizemos os outros sofrerem. Se nós agimos mal a respeito dos bens humanos, dos valores amoedados, se nós fomos egoístas, se nós fomos perdulários, é justo que venhamos sem isso. Essa é a natureza da expiação. É disso que o Cristo fala. Então, se nós fizemos os outros sofrerem, e se nós fizemos os outros sofrerem daquilo que nós não queríamos sofrer, é justo que expiemos, é justo que isso nos encontre.
A justiça divina vai nos punir naquilo que nós erramos, naquilo que nós praticamos de equívocos. Aquilo que nós não permitimos aos outros não será permitido para nós. Aquilo que nós empurramos para os outros, que nós forçamos para os outros, será forçado por sua vez para nós. Isso é a expiação, é vivenciar. Então, quando nós erramos, nós precisamos nos arrepender. Arrepender vem do grego, significa mudar o pensamento. Então, eu mudo o pensamento, não faço mais aquilo. Eu me arrependo. Aí eu preciso ressarcir, porque é justo que eu devolva aquilo que eu peguei. É justo que eu conserte o que eu quebrei. É justo que eu traga de volta aquilo que eu tirei. É justo. Mas da mesma forma nós precisamos expiar, porque é sobre esses 3 pilares, arrependimento, reparação e expiação, que se constrói a justiça divina. Lá nas nossas religiões, nas religiões que nós vivenciamos antes de conhecer o Espiritismo, nos foi dito que bastava o arrependimento. Agora, aqui na doutrina espírita, os espíritos dizem, olha, o arrependimento é um bom começo, mas você precisa reparar e precisa expiar. Então, em algumas coisas, nós estamos nos arrependendo, nós estamos apenas aprendendo a mudar a forma de pensar a respeito daquilo. Em outras, nós estamos reparando, com os nossos filhos, por exemplo. Nós não sabemos quem eles foram no passado, mas nós começamos hoje reparando aquilo que nós fizemos de errado para eles. Então, nós somos pais amorosos, nós legamos as nossas coisas, nós legamos os nossos trabalhos, nós nos esforçamos pela felicidade deles, nós reparamos. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter que expiar. E expiar é encontrar as dores, é encontrar as aflições, é encontrar aquilo que nós fizemos de errado. Nós precisamos encontrar essas dores para saber que elas doem em nós. E daí nós vamos entender que o Cristo diz, não faça para o outro, porque dói nele também. E se nós nos encontramos hoje, se nós estamos vivendo hoje em um mundo inferior, é porque nossa inferioridade nos prende a esse mundo inferior. E as dificuldades que nos atropelam é para lembrar que somente de nós mesmos compete a tarefa do trabalho de nos elevarmos. Então, como que nós vamos nos elevar? Pelo nosso trabalho, é nossa tarefa fazer isso. E se nós vivemos em um mundo de provas e expiações, é porque nós somos espíritos talhados, nós somos espíritos faquejados, forjados para mundos de provas e expiações. Se nós estamos em mundos inferiores e não estamos em mundos felizes, é porque nós temos inferioridades que estão compatíveis. Lei de justiça. Lei de equilíbrio, lei de afinidade, não há como fugir disso. Isso age lá sobre o átomo. Por que não agiria sobre nós? Age sobre os sóis, sobre as galáxias. Quem somos nós para ficar imunes a essas leis, a essas forças? Então, se nós estamos vivendo em mundos inferiores, em mundos de provas e expiações, é porque nós somos espíritos perfeitos para esses mundos. E se nós achamos que esse país é um país inferior, é porque nós somos tão inferiores quanto o país. Porque senão nós nasceríamos na Noruega, na Finlândia, senão nós nasceríamos em Marte, em Júpiter, no Sol, onde estão os espíritos mais puros. Então, se estamos em mundo inferior, é porque temos inferioridades que nos matriculam nele. E as nossas dificuldades lembram para nós, olha, trabalha, porque só compete a você se elevar também na hierarquia do mundo. As dificuldades também servem para que espíritos endurecidos façam uma escolha conscientes e sabedores das suas causas, raciocinando sobre o seu proceder e decidindo sobre novas preferências, com vistas a melhores condições. Então, espíritos endurecidos, quando eles são esclarecidos, quando a gente leva na cabeça, chega um momento que a gente fica pensando, tá, mas por quê? Então, esses espíritos endurecidos, que somos todos nós, começam a pensar a respeito das dificuldades.
E daí, de repente, vem a doutrina espírita, vem o Cristo, vem os ditados populares e dizem, olha, talvez o culpado seja você. Você está dando murro em ponta de faca? Sim. E se você parar de esmurrar? Será que já não é um avanço? Será que se você dá com a cara nas portas e nas paredes, será que se você parar antes, não vai doer menos? Então nós começamos a pensar, dificuldades, o que significam? Né? Quais são as causas dessas dificuldades? Então nós vamos raciocinando, nós somos ainda endurecidos, mas nós já começamos a pensar, nós já começamos a raciocinar sobre o nosso proceder, sobre as nossas atitudes. E daí a gente fica pensando assim, tá, mas se eu fizer escolhas melhores, se eu começar a ficar mais consciente, porque às vezes a gente é muito reativo, né? As redes sociais fazem com que a gente seja assim, manifeste a nossa reação, né? A gente não pensa, a gente reage. Nós não temos consciência muitas vezes disso, nós precisamos desenvolver a consciência. Então nós vamos raciocinando e nós vamos decidindo, nós vamos preferindo coisas diferentes, com vistas às melhores condições. Então as dificuldades também servem para que a gente desperte. Nós continuamos endurecidos, mas nós vamos começar a despertar, nós vamos despertar a nossa consciência, vamos pensar se não somos nós mesmos que estamos nos ferindo. E daí nós vamos começar a decidir diferente, a proceder diferente, mudar as nossas preferências, ser menos reativos, mais conscientes, mais sabedores das causas que nos atingem. E vamos melhorando as nossas condições, vamos despertando a nossa consciência. Os sofrimentos também podem ser provas solicitadas pelo Espírito com vistas a cimentar o seu progresso, a fazer uma base mais forte, mais firme, mais coerente do progresso que nós já alcançamos. Então aquelas dificuldades vêm para que nós as exercitemos. Nós solicitamos essas dificuldades. Nós buscamos essas dificuldades. Mas aí, já com vistas a cimentar um progresso, é um espírito mais desperto, é um espírito mais consciente, mais evoluído. E ele diz assim lá no projeto espiritual dele, tá, mas se eu pegar algumas provas como essas aqui, talvez eu me depure mais. Talvez meu progresso seja mais firme, mais sólido. Há um objetivo muitas vezes nas provas. Então nós já começamos a compreender, nós já começamos a aceitar as provas, nós começamos a compreender as orientações do Cristo, nós estudamos na doutrina espírita as leis divinas e percebemos as suas aplicações. Então nós já entramos nas provas com outro olhar, para que nós tenhamos uma base melhor, para que nós sejamos mais experimentados, mais depurados. Todavia, mesmo que nós façamos isso, mesmo que nós estejamos buscando provas de modo a nos depurar mais, isso sempre vai atestar a nossa inferioridade, pois aquilo que já é perfeito não necessita mais ser provado. Então nós podemos aceitar as provas, podemos vivenciar as provas, mas ainda nós temos que ter consciência que há muito a evoluir. Se nós necessitamos ainda cimentar o nosso progresso, se nós ainda precisamos nos depurar mais, se nós precisamos solidificar ainda mais esses exercícios que nós já praticamos, significa que nós ainda estamos em caminho. Já não é tão problemático, mas ainda representa em nós uma inferioridade, uma imperfeição. Porque se nós já tivéssemos superado isso, se nós já fôssemos perfeitos naquele aspecto, não haveria mais necessidade de reencarnar e pedir provas. Nós podemos começar a nos habilitar a outros aprendizados, a outros campos, a outros aspectos evolutivos que também requerem de nós trabalho e empenho. Mas significa que nós já entendemos e estamos buscando, estamos nos melhorando, mesmo que ainda reconheçamos a nossa inferioridade. Todos os sofrimentos e dificuldades são formas de purgar nossas imperfeições e as encarnações são a maneira de alcançarmos esse desiderato.
pois as provações da vida nos fazem adiantar em nossa evolução, quando são bem suportadas sem murmurar. Então, sofrimentos e dificuldades são forma de nós evoluirmos, de nós purgarmos, de nós limparmos essas feridas que nós fazemos em nós mesmos a respeito dos nossos equívocos e dos nossos erros diante das leis divinas. E para que isso aconteça, é necessário a reencarnação, é preciso que nós venhamos aqui, porque é aqui, nas coisas materiais, ou ao encontro desses espíritos, ao qual nós somos devedores, ao qual nós devemos ressarcir, são com eles que nós vamos vencer essas provações. Então, quando nós encarnamos, as nossas encarnações e as nossas dificuldades é que fazem a nossa evolução, que fazem com que nós nos adiantemos nela. Mas os espíritos nos alertam, nós precisamos suportar sem murmurar. Nós precisamos ser silenciosos diante disso. Nós precisamos encarar com seriedade e silêncio os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades. Nós precisamos analisar quais imperfeições essas dificuldades e esses sofrimentos vêm nos mostrar. É na encarnação, é ali, é na liberdade provisória do nosso livre-arbítrio, nas limitações do nosso livre-arbítrio. Onde nós podemos decidir, ótimo, significa que nós já avançamos e de repente ali nós já conseguimos fazer melhores escolhas, mas aonde o nosso livre-arbítrio fica tolhido, é ali que nós precisamos trabalhar, é ali que nós precisamos nos melhorar, sem murmurar, sem reclamar, sem nos revoltarmos, porque a lei é de amor. Deus é justo, mas Ele é extremamente amoroso. Deus é um Pai de misericórdia infinita e de amor infinito, que nós não conseguimos ainda abarcar e compreender o que significa isso em sua totalidade. Mas creiamos nisso. Então, suportar sem murmurar, sabendo que se nós o fizermos, nós estamos nos adiantando, nós estamos purgando as nossas imperfeições. Nós estamos aceitando. Primeiro nós aceitamos, depois nós conhecemos e depois nós amamos aquilo que nos chega. Porque nós sabemos que isso vem em nosso bem. Para ressarcir equilíbrio onde gerou desarmonia, renasce o espírito no mesmo meio em que já viveu. Olha a revelação que os espíritos nos trazem. Para que nós possamos trabalhar o equilíbrio aonde nós geramos desarmonia, nós vamos reencarnar aonde nós já vivemos, no mesmo meio. Para quê? Para estabelecer novas relações com as mesmas pessoas. Se eu reencarno, as outras pessoas também reencarnam. Se eu encontro no meu passado essas pessoas e nós nos agredimos mutuamente, porque se eu faço o meu processo evolutivo, o outro também precisa fazer. E para ele fazer o processo evolutivo dele, para ele ressarcir equilíbrio, ele precisa me encontrar. Ele precisa espiar comigo. Não é com o outro, é comigo. Não é com o outro, é com aquele que eu desequilibrei. Eu preciso reencontrar essas pessoas. Então eu preciso estar no meio em que essas pessoas se encontram. Eu preciso estabelecer novas relações com as mesmas pessoas. Então, os meus pais, os meus difíceis pais, são aquelas pessoas com quem eu já convivi. Os cônjuges, quando se encontram, são aquelas pessoas com quem nós já convivemos. Mas eu preciso estabelecer novas relações com essas mesmas pessoas. Para quê? Para ressarcir para eles o equilíbrio e a desarmonia que eu gerei. Os filhos a mesma coisa, os vizinhos a mesma coisa, os irmãos. Por que nós renascemos dentro de uma sociedade, muitas vezes nós nos damos bem com alguns e muitas vezes nós
temos as turras com outros, no nosso trabalho também, na nossa família, onde nós formos. Porque nós precisamos ressarcir o equilíbrio que nós geramos, o desequilíbrio que nós geramos no passado. E nós precisamos ressarcir esse equilíbrio, harmonizar a desarmonia naquelas pessoas para quem nós estamos devendo. Para quem nós agora precisamos entrar em processo de expiação. Então nós precisamos reencontrar as mesmas pessoas. E como nós encontramos pessoas que nós encontramos no passado, que nós já convivemos, e estabelecer com ela novas relações. Não são as relações do passado onde nós éramos inimigos, são novas relações. Por causa disso, nós precisamos do esquecimento do passado, para dar motivo a novos ensejos. Então, com quem a gente se dá bem, ótimo. A gente esquece e se dá bem, tá ótimo. Mas para quem nós nos damos mal, para quem nós precisamos muitas vezes expiar os nossos passados, é melhor esquecer, porque daí nós temos novos ensejos, novas relações, para construir novos caminhos. Para que nós possamos equilibrar, harmonizar aquilo que nós já estragamos no passado. Talvez agora nós consigamos fazer isso. Mas esse equilíbrio e essa harmonia com pessoas que nós já nos desavisamos no passado servem para nós de motivo de dor, de sofrimento, de expiação. Então nós precisamos aceitar isso, porque lá no passado nós desarmonizamos, nós desequilibramos. E agora nós precisamos de novos ensejos. Então nós esquecemos. Mas aí vem a doutrina espírita e diz, olha, sofre calado. Aceita esse sofrimento. Porque talvez no futuro essa mesma pessoa se transforme num ente querido, tão querido como aqueles que você ama, que é fácil amar. Então nós esquecemos do passado, não sabemos quem é aquela pessoa, continuamos nos desentendendo com ela, porque essas energias não se dissipam de uma hora para outra, mas se nós aceitarmos isso, essas dores e essas dificuldades, através do Sermão da Montanha, como o próprio Cristo colocou para nós, sofre quieto, aceita isso, porque você vai ser feliz lá na frente. Nós vamos sim ter novos ensejos e vamos trabalhar o equilíbrio e a harmonia que nos cabe fazer. Cabe a nós suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas, estando de conforme com o modo que encaramos a vida na Terra. Então, se nós enfrentarmos as dificuldades, aceitando a orientação do Sermão da Montanha que o Cristo já nos trouxe, aceitando a orientação que a doutrina espírita nos revela agora, sem meias palavras, trazendo para nós exatamente aquilo que ela significa e o que ela quer dizer, nós vamos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas. Se nós usarmos o livre-arbítrio para suavizar, ótimo. Nós podemos usar o nosso mesmo livre-arbítrio para aumentar as dificuldades. Mas isso depende de nós. Está no nosso conforme, está no nosso querer. Se olhada pela ótica do espírito imortal, nossa vida é curta e o sofrimento é só um momento. E o futuro é próximo e ditoso, nos animando a aproveitar. Então, se nós observarmos isso, se nós observarmos tudo que nós vimos até agora, nas lições de hoje que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, se nós olharmos pela ótica do espírito imortal, a vida é curta. O que são 80, 60, 70, 80 anos encarnados se nós somos espíritos imortais? O que são 10, 20 anos de sofrimento? É só um momento. Nós somos imortais. Nós somos espíritos que não morrem, nós temos muitas encarnações no futuro e já vivemos muitas no passado, revivendo algumas experiências que eu pude acessar. Eu imagino que tenha vivido por volta já de 3.000 anos, a minha recordação mais antiga remonta a 3.000 anos, então o que são mais 10 anos de sofrimento? Em cima de 3.000 anos que eu já vivi, em cima de uma vida que não se esgota. O que são 10, 20 anos de sofrimento? É um momento. Mas se eu souber aproveitar esse sofrimento, se eu souber aproveitar essa vida curta, o meu futuro vai ser próximo e ditoso. E isso me anima a aproveitar, anima qualquer um. Se nós olharmos a nossa vida, a nossa reencarnação pela ótica da imortalidade do espírito, nós nos animamos a aproveitar
a encarnação que estamos vivendo agora. E vivenciar e aproveitar as dificuldades que nos chegam para gerar para nós paz e equilíbrio para o futuro. A calma e a resignação extraída desse modo de olhar a encarnação nos dão a serenidade que preserva da loucura e do suicídio, recebendo com indiferença e às vezes até com alegria os reveses e as decepções, preservando dos abalos que nos podem conturbar. Então a calma e a resignação extraída desse olhar, desse modo de olhar a encarnação, nos dão serenidade. Então, se eu olho a minha encarnação, por mais dificuldade que ela me apresente, eu sei que essas dificuldades são para o meu despertar. Essas dificuldades são o meu passado que me encontra, são as minhas atitudes que provocam. Está no meu modo de ver e utilizar o meu livre-arbítrio para aumentar ou diminuir. Se eu vejo a minha encarnação sobre esses olhos, eu vou ter serenidade. Calma, resignação e serenidade. E isso, vejam bem, é como nós observamos, é como nós exercitamos a nossa maneira de observar a encarnação. Se nós temos serenidade, nós vamos nos preservar nessa encarnação da loucura e do suicídio. E nós estamos vendo muitas notícias do suicídio, nós estamos vendo muitas pessoas se rendendo ao desequilíbrio que leva à loucura. Podemos extrair daí muitas lições. Preservação da loucura e do suicídio, poderíamos falar agora mais 1 hora e ainda não abarcaríamos tudo. Nós precisamos perceber que a nossa vida, mesmo através das dificuldades, ela é rápida. E essas dificuldades vêm para o nosso bem. O Cristo já nos disse. Ele disse assim, olha, você está passando por dificuldades, você é um bem-aventurado. Você está sofrendo, você é um bem-aventurado. Você está sentindo dores, você é um bem-aventurado. Você está limitado, você é um bem-aventurado. Você está encontrando dificuldades e está fazendo um processo de expiação nessa encarnação? Bem-aventurado. E o Cristo não é cínico. O Cristo não é sádico. Se Ele está nos dando essa notícia, é porque devemos acreditar que estamos resgatando. Então, vamos nos preservar. Não vamos entrar nesse processo de loucura onde nós imaginamos que nada mais tem sentido, nada mais tem solução, que nós devemos nos entregar a esses suplícios e sucumbir a eles. Não façamos isso. Nós somos bem-aventurados. Estamos vivenciando a pandemia, nós estamos vivenciando o mundo de provas e expiações, passando pela transição planetária e entrando em mundo ditoso, em mundo de refazimento. Então não vamos imaginar que vamos aliviar esse sofrimento nos suicidando. Vamos sair da dificuldade através do suicídio. Não! Paremos de pensar nisso. Vamos nos entregar às provas, porque Deus é Pai, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor. Os Espíritos dizem que por mais que sejamos equivocados, por mais que façamos coisas erradas, Deus jamais cobra de nós 100%. Ele vai cobrando em migalhas, ele vai colocando para nós gradativamente em doses homeopáticas. Então, dessas dificuldades que estamos enfrentando, nós estamos resgatando o mínimo. E Deus sabe dosar isso, porque Ele é inteligência suprema. Ele não se engana, Ele não se equivoca. Então tenhamos paciência, não vamos nos entregar à loucura, não vamos nos entregar ao suicídio. Primeiro, que não resolve. Segundo, que agrava.
Não adianta nós nos entregarmos à loucura e ao suicídio. Isso não resolve os nossos problemas. Isso não diminui a nossa expiação. Antes, aumenta. Aí sim nós vamos agregar mais dificuldade, nós vamos agregar mais limitação ao nosso livre-arbítrio. Se nós não temos o livre-arbítrio que desejamos hoje, é porque nós usamos mal no passado. Ele continua lá, mas ele fica limitado. Então vamos entender que somos todos nós, sem sombra de dúvida, nesse momento de dificuldade, somos bem-aventurados, porque resgatamos. Somos bem-aventurados porque o Cristo disse, se você está passando dificuldade, que bom! Se está doendo, que bom! Você não está mais acumulando, você está pagando. É aquela prestação que nós estamos pagando com o nosso suor, a nossa lágrima e a nossa expiação. Alvíceras. Deus está conosco, Jesus nos guia, os bons espíritos nos auxiliam, a doutrina espírita nos esclarece. Somos bem-aventurados. Vamos crer nisso. Se olharmos assim essas dificuldades, nós vamos olhar elas com indiferença. Ora, ela vem me ajudar. Vamos olhar com alegria, eu estou pagando a minha dívida. E nós vamos nos preservar desses abalos que podem nos conturbar. A loucura é um abalo e nos conturba. O suicídio é um abalo e me perturba. Vai fazer com que eu carregue mais peso, vai fazer com que eu seja mais limitado ainda na próxima encarnação. Então vamos utilizar o nosso livre-arbítrio para nos libertar, aceitando essas dificuldades, não nos entregando ao desespero e acreditando que Deus é de justiça e que Jesus não estava brincando conosco quando disse assim, você é um bem-aventurado se sofre. Era disso que eu gostaria de falar hoje. Essas lições são profundas e às vezes podem nos chocar. Mas nós estamos ainda em processo de aprendizagem. Nós não entendemos tudo, não compreendemos tudo, mas nós estamos no caminho de nos esclarecermos. E se estamos sofrendo, se estamos com dificuldades, se estamos limitados, vamos acreditar que é para o nosso bem. Vamos acreditar que Jesus não iria mentir para nós, que Ele sabe do que está falando, que Ele sabe aonde está trabalhando e que nós podemos, sim, sermos felizes e vencermos todas essas dificuldades, porque nós temos em nós os elementos. A doutrina espírita nos ajuda e Jesus é o nosso guia. Gostaria de encerrar a noite de hoje solicitando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que continuem nos orientando e nos auxiliando. Que eles fortaleçam a nossa força e a nossa coragem para que nós possamos seguir firmes e confiantes, sem desanimar jamais, mesmo que o mundo caia ao nosso redor. Olharemos para o céu e saberemos que o nosso destino é lá, e estamos aqui para resgatar e expiar. Que Jesus seja o nosso amigo, que Ele permita que nós trabalhemos em sua seara e que Ele seja a luz que ilumina o nosso horizonte. Que os bons espíritos estejam conosco e que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.